tudo bem? O tema da mensagem de hoje é obediência a Deus. Então, para isso, eu vou ler Isaías 1, do versículo 10 ao 20, que está bem assim. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos, que viesseis pisar meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas e estou cansado de as suportar. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argue-me, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Algo muito importante que eu quero destacar aqui no início desse texto é que Sodoma e Gomorra elas faziam holocaustos, mas desobedeciam o Senhor, porque aquelas cidades eram cheias de iniquidade. E Deus, ele é o bem, então aquelas cidades estavam fazendo totalmente o contrário, praticando a maldade. No versículo 15 diz assim: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, quando nós não vivemos, não obedecemos às leis de Deus, andamos no caminho contrário ao de Deus, mesmo que a gente adore, essas adorações não chegarão a Ele, como o texto já diz. Só que as pessoas querem obedecer, mas não querem conhecer da palavra, o que é difícil, porque a lei, a palavra de Deus é a lei. Então nós precisamos seguir a lei. Para obedecer, nós precisamos seguir a lei. A Bíblia é o nosso manual. Porém, tem muitas pessoas que pensam: eu vou ler só Levítico ou outros livros, porque são os livros da lei. Não, a Bíblia se complementa. Ela é a própria lei. Nós precisamos conhecê-la para seguir os passos. E muitas pessoas também conhecem da palavra, conhecem as leis, mas elas desobedecem mesmo assim. Vou ler então para vocês Mateus 5, 18, versículo 18 e 19, que diz assim: digo a verdade, enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um destes mandamentos, ainda que seja dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, o texto fala que nós precisamos, além de ensinar, praticar. Nós precisamos praticar a obediência, nós precisamos obedecer também para que a gente ensine. E um exemplo é que Adão e Eva, eles desobedeceram à lei do Senhor, comendo do fruto que era proibido. Por isso eles viram cada morte, eles viram ali a palavra de Deus se cumprir. Mas talvez você esteja pensando: eu desobedeci ao Senhor e não sei o que fazer, então já acabou para mim. Não, Jesus, ele veio para nos perdoar, ele foi expiação pelos nossos pecados. Então eu vou aqui em Isaías, no capítulo 1, do versículo 18, diz assim: vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então esse texto fala que se nós se arrependermos, nós
Se nós nos purificarmos, fala um pouco antes, ali no 16, a partir do 16, se nós nos purificarmos e nos arrependermos dos nossos pecados, isso será esquecido. Nossos pecados se tornarão brancos, como a branca lã. Mas nós devemos continuar obedecendo, nos arrepender, porque se nós plantarmos a desobediência, nós colheremos a morte espiritual. Nós nos esfriaremos, porque assim como Sansão, que se entregou ao vinho, ele se relacionou com uma prostituta. E apesar de ter sido preso pelos filisteus, ter sido cortado seu cabelo, furado seus olhos, ele não se arrependeu e vingou-se deles, o que mostra totalmente a imaturidade que ele tinha. Nesses versículos que eu acabei de ler, falam totalmente sobre o contrário disso, que nós devemos nos purificar, nos lavar, para que Deus ele nos capacite ainda mais todos os dias. Por isso, não adianta que a gente fique somente adorando e tal, mas nós devemos obedecer a Deus. Quando nós plantamos a obediência, nós colheremos o reino de Deus. Deus ele nos deu isso por herança, por causa do seu sacrifício. Ele não se sacrificou à toa. Ele quis que nós nos arrependêssemos e ficassem mais próximos do Senhor. Então, como é de costume, eu quero deixar uma pergunta, que é: como você tem sido? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem obedecido ao Senhor? Você tem sido fiel à palavra dele?